Olá, gente, aqui é o Zé. Vamos resolver agora o exercício 7 da lista de apoio da semana 4 de Física 1. O enunciado desse exercício diz: o carrinho de massa 40 kg com rodas trancadas é empurrado sobre uma superfície onde o coeficiente de atrito estático é 0,6. A força que empurra o carrinho tem módulo de 300 newtons, porém com direção fazendo o ângulo θ de 14,5 abaixo da linha horizontal que passa pelo seu ponto de aplicação, conforme a ilustração. Qual é a aceleração resultante do carrinho? À primeira vista, parece ser um exercício simples. A gente calcula a força de atrito, calcula a componente, faz uma conta de subtração para achar a força resultante e a partir dessa força a gente acha a aceleração. No entanto, ele é um pouquinho mais complicado do que aparenta, por um simples motivo. A força de atrito a gente calcula fazendo o coeficiente de atrito estático vezes a normal. E esse vai ser a força de atrito estática. Em primeiro lugar, o exercício pergunta qual a aceleração final do carrinho. Então quer dizer que haverá uma força resultante positiva que vai fazer com que o carrinho se movimente. No entanto, não foi fornecido o coeficiente de atrito dinâmico. Então o que a gente vai considerar é que a força de atrito ela vai ir aumentando conforme a força aplicada, até chegar no máximo, que é justamente dado por essa fórmula, e a partir desse instante, a força de atrito ela vai se manter constante, independente das condições do sistema, uma vez que a força normal se mantém a mesma. Então, essa é a primeira consideração. A segunda consideração é justamente com relação à força normal. Normalmente a gente consideraria que o ângulo do carrinho com a horizontal é zero, vou chamar um ângulo alfa, é igual a zero, quer dizer que o carrinho está no plano horizontal, então o peso, módulo do peso, é igual ao módulo da normal, e calcula o peso e já joga nessa fórmula. Só que aí estaria errado, porque a normal do carrinho não vai ser numericamente igual ao peso. Por quê? Porque a normal, lembre-se, é uma força de reação ao peso que está sendo aplicado na superfície. O carrinho ele exerce uma força sobre o solo, então o solo vai ter que exercer uma força de igual intensidade, de mesma direção e sentido contrário a essa força, de maneira a neutralizá-la. Só que agora, o que está sendo aplicado sobre o solo não é somente o peso do carrinho, é o peso do carrinho mais uma componente da força no eixo vertical. Então a soma do peso do carrinho mais essa força na vertical, que vai ter a mesma direção do peso, percebam, para onde essa força está sendo aplicada, ela vai ter uma componente na vertical, no sentido para baixo, e uma componente na horizontal, no sentido para frente. Então, essa nova normal vai ser o peso do carrinho, que já está nesse sentido, em direção, mais a componente dessa força na vertical. Então, primeiramente, para calcular a força de atrito, a gente precisa calcular essa componente. Então, considerando que o centro de massa do carrinho
A força está mais ou menos nesse sentido de direção. Tem uma componente aqui na direção x e uma componente na direção y. Então a gente vai chamar esse daqui de fx, esse daqui de fy. Por enquanto o que me interessa é o fy. Eu tenho este ângulo aqui, que é 14,5 graus. Então, para fechar o meu triângulo, este cateto deste lado do triângulo é igual a esse vetor fy. Então eu posso dizer que fy é igual a f vezes seno de 14,5 graus, porque é meu cateto oposto. Então fy será igual a 300 vezes seno de 14,5 a 0,25 igual a 75,1. Bom, como eu havia falado, a normal agora vai ser igual ao peso do carrinho mais essa componente. O peso a gente calcula m vezes g mais fy. N será, portanto, igual a 40 vezes a aceleração da gravidade que é 10. Se não me engano, o exercício o exercício colocou sim, 10 metros por segundo quadrado, mais 75,1, que é igual a 475,1 newtons. Bom, isso significa que, somando o peso do carrinho mais a componente y dessa força, o sistema está empurrando o solo com uma intensidade de 475,1 newtons. E, consequentemente, o solo está empurrando o meu sistema, o carrinho mais a força que está atuando sobre ele, com uma intensidade de também 475,1 newtons. E é justamente por isso que o carrinho não afunda e não sai voando. Essas duas forças, elas se neutralizam. Agora, o importante de ter calculado essa força, essa normal, é justamente para eu poder calcular a força de atrito. A força de atrito será igual a 0,6 vezes 475,1. Será igual a 285,07. Então a força resultante que estará agindo sobre o carrinho na direção horizontal, que é o que realmente vai promover a aceleração do carrinho, será a componente x da força F
menos a força de atrito que eu acabei de calcular. Então a força resultante será igual a F vezes cosseno de 14,5 graus menos a força de atrito. FR será 300 vezes cosseno 14,5, que é 0,168 menos 285,707. Força resultante será 290,44 menos 285,07. Finalmente, a força resultante será igual a 5,38 newtons. Bom, uma vez que a gente conseguiu calcular a força resultante que está agindo sobre o nosso carrinho, né, desconsiderando a força de atrito, e força de atrito que foi aumentada por conta da componente Y dessa força que está sendo aplicada, que fez com que aumentasse a força de atrito, novamente. Agora só falta substituir na fórmula da segunda lei de Newton. Força igual massa vezes aceleração. O que me interessa é a aceleração. Forças dividido pela massa. A força resultante eu acabei de calcular. 5,38 dividido pela massa, que é 40 kg. Isso me dará uma aceleração de 0,13 metros por segundo ao quadrado. E é isso aí, gente. Percebam, não é um exercício extremamente difícil, mas se você desconsiderar que a força está inclinada, que ela tem uma componente na vertical que aumenta a força de atrito, né, que aumenta a normal, aparente, vocês acabam errando na resolução. Tudo bem? Então é um bom exercício para fixar a questão das identidades trigonométricas e também para a gente ter um entendimento maior com relação à força de atrito. Tá legal? Então, obrigado pela atenção. A gente se encontra no próximo e último exercício dessa semana.